Olá, aluno, tudo bem? Nessa videoaula vamos resolver alguns exercícios sobre dilatação térmica de sólidos. Vamos aqui para o primeiro exercício. Nós temos duas barras que a temperatura de 20 graus Celsius possuem um comprimento de 1 metro, ou seja, tanto a barra de ferro quanto a barra de alumínio a essa temperatura de 20 graus Celsius possuem um comprimento de 1 metro. Essas barras foram unidas e elas foram aquecidas até 320 graus Celsius. Uma vez que a gente conhece os coeficientes de dilatação linear do ferro e do alumínio, qual é o comprimento final da barra após o aquecimento? A primeira coisa que você precisa ficar atento para resolver esse exercício é entender que a dilatação que ocorre nessas barras é uma dilatação linear. Tá certo? Por quê? Porque foi fornecido um coeficiente de dilatação linear e o comprimento aqui da barra ele é maior se você comparar com as outras dimensões, tá? Uma vez que nem foi fornecido outras dimensões, foi fornecido apenas o comprimento das barras. Então a gente não tem informações suficientes para tratar de uma dilatação superficial nem de uma dilatação volumétrica, tá? Então, baseando-se apenas no enunciado, a gente já consegue descartar os outros tipos de dilatação e trabalhar com a dilatação linear, tá? Que é aquela que acontece ao longo apenas de uma direção, tá? Ao longo do comprimento aqui no caso. O que a gente viu na aula sobre a teoria da dilatação térmica, que nós deduzimos as equações para poder resolver problemas desse tipo, foi que na dilatação linear, o ΔL, que representa a dilatação de uma barra, ele é diretamente proporcional ao comprimento inicial da barra, à variação de temperatura, sendo que essa constante de proporcionalidade aqui é o coeficiente de dilatação linear do material em questão, tá certo? A gente viu também que a gente pode, a partir da manipulação dessa equação, escrever uma equação que nos permita calcular de maneira direta o comprimento final da barra, tá? Então aqui é o quanto a barra dilatou, L0 representa o comprimento inicial, LT seria o comprimento na temperatura final de aquecimento, tá? Então o comprimento final da barra. Então vamos lá. Nesse caso aqui desse exercício, como nós temos duas barras que estão unidas, a gente pode interpretar esse problema da seguinte forma. Você não concorda comigo que eu posso calcular a dilatação da barra de ferro, a dilatação da barra de alumínio e somar essas duas dilatações? Quando eu somar essas duas dilatações, eu vou ter a dilatação total da barra, tá? Que é a barra composta pelo ferro e pelo alumínio. Aplicando essa equação aqui para cada uma das barras, a gente chega nessas equações que estão apresentadas aqui, ó. A dilatação da barra de ferro vai ser igual ao coeficiente de dilatação linear do ferro, que é fornecido no enunciado do exercício, o comprimento inicial da barra de ferro, vezes um ΔT. A dilatação da barra de alumínio vai ser igual ao coeficiente de dilatação linear da barra de alumínio, vezes o comprimento inicial da barra de alumínio, vezes o ΔT. Mas se você se recordar do enunciado do exercício, ele nos fala o seguinte, que tanto o comprimento inicial da barra de ferro quanto o comprimento inicial da barra de alumínio, eles são iguais. Tá? E nesse caso eu chamei de L, para representar que eles são todos iguais aqui, tá certo? Então você concorda, né? Novamente pergunto aqui, que a dilatação total dessa barra vai ser a soma das dilatações da barra de ferro com a barra de alumínio, que é o que eu representei aqui nessa equação. Agora, se eu vier aqui no ΔL do ferro e no ΔL do alumínio e escrever essas equações aqui, o ΔL da barra total vai ser igual a quê? A soma de quê? Da dilatação linear, ou melhor dizendo, do coeficiente de dilatação linear do ferro vezes o comprimento inicial da barra de ferro, mais o coeficiente linear da barra de alumínio vezes
o comprimento inicial da barra de alumínio vezes o ΔT que essa barra foi submetida. Aí eu te pergunto mais uma vez, ó, você concorda que o comprimento final dessa barra vai ser igual ao comprimento inicial mais o quanto a barra dilatou? É o que eu estou representando aqui, ó. O comprimento final da barra composta pela junção da barra de ferro com a barra de alumínio é igual ao comprimento inicial. Por que apareceu dois L's? Porque cada uma das barras tem um comprimento L. Tá? Então aqui é 2 L's. Mais o que? O quanto a barra dilatou, que é o ΔL. Se eu pegar o ΔL e substituir por essa equação, que representa essa dilatação global da barra, essa expressão aqui fica escrita dessa forma. Tá? Então, o comprimento final da barra composta vai ser igual a 2 vezes o comprimento inicial das barras, mais o coeficiente de dilatação linear do ferro vezes o comprimento inicial da barra de ferro, mais o coeficiente de dilatação linear da barra de alumínio, vezes o comprimento inicial da barra de alumínio, vezes a diferença de temperatura que elas foram submetidas. Agora, se você retomar o enunciado do exercício e substituir os dados fornecidos, essa equação fica escrita da seguinte forma. Ó. O comprimento inicial de cada uma das barras era igual a 1 metro. Como eu tenho as duas barras, coloquei 2 metros, 1 metro para cada barra. Mas aqui são os valores dos coeficientes de dilatação linear dos materiais. Tá certo? Vezes o que é a diferença de temperatura. Tá bom? Então vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Substituindo os valores, né, do jeito que está aqui, colocando agora numa calculadora, você vai chegar ao quê? Que o comprimento final da barra vai ser igual ao quê? 2,0102 metros. 2,0102 aqui, tá certo? Que é o comprimento final da barra. Então perceba que ela dilata muito pouco, tá certo? Agora vamos para o exercício 2. O exercício 2 nos diz o seguinte, ó, que em um experimento de laboratório, um estudante observou o processo de dilatação linear de uma vara de metal com um coeficiente de dilatação linear alfa, que é justamente o objetivo do exercício, determinar o valor desse coeficiente. Após observar esse experimento aí, o que o estudante fez? Ele construiu um gráfico com os dados obtidos no experimento, que está representado aqui nessa figura. Aí o exercício nos pergunta o quê? Qual é o material que constitui essa vara metálica? É o chumbo? É o zinco? É o alumínio? É o cobre ou é o ferro? Vamos descobrir isso daí, tá certo? Mais uma vez, ó, perceba que a dilatação aqui é a dilatação linear. Vamos agora analisar o gráfico. O que a gente sabe? Ó, o comprimento inicial da barra é só você olhar no gráfico. Ó, a temperatura inicial de observação, 35 graus Celsius. E o comprimento inicial da barra, 1 metro. Ó. Aqui está, 10 a terceira milímetro. Então seria 1000 milímetros, que é igual a 1 metro. Que está aqui. Tá certo? O comprimento final da barra é só você observar aqui, ó, 1,001 metro, que é o que está aqui. A que temperatura a barra atingiu esse comprimento? Ó, a temperatura de 80 graus Celsius. Só lembrar da equação que nos permite calcular a dilatação de uma barra, que é o que? ΔL, que é a dilatação, é igual ao coeficiente de dilatação linear do material vezes o comprimento inicial vezes o ΔT. Lembrando que o ΔL, que é o quanto a barra dilatou, eu calculo como? Como o comprimento final da barra menos o comprimento inicial. Tá? Então, se você imaginar que isso aqui é um triângulo, ó, o ΔL vai ser 1,001 menos 1. E o ΔT é só olhar no gráfico também. Ó. Temperatura final da observação, 80, menos a temperatura inicial, 35. O objetivo da gente é determinar o valor do coeficiente de dilatação térmica linear,
do material da barra para poder saber de qual material ela é constituída. A dilatação a gente sabe que é dado pelo coeficiente de dilatação linear vezes o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Eu já colhi todas as informações necessárias a partir da análise aqui do gráfico. Basta agora a gente fazer o quê? Substituir essas informações na equação. Tá? O ΔL eu expresso como um comprimento final menos o inicial. Tá certo? O alfa é o que eu quero determinar, que é o coeficiente de dilatação térmica linear. Comprimento inicial vezes o ΔT. Então perceba aqui, ó, comprimento final da barra, 1,001, que a gente pegou aqui do gráfico, menos o comprimento inicial, que é 1 metro. Isso aqui é igual ao alfa, que é o que eu quero determinar, vezes o que? A variação de temperatura, 80 menos 35. Substituindo os valores, né? Agora fazendo os cálculos, nós temos o quê? Essa diferença aqui dá 0,001 e essa diferença de temperatura é igual a 45. Então, quanto vale meu alfa? Meu alfa vai ser igual a 0,001 dividido por 45. Se você calcular isso daí, e se eu não errei, o resultado é esse aqui, ó. Alfa vai ser igual a 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Que se você olhar no enunciado do exercício, corresponde aqui alternativa C, ou seja, a barra é uma barra de alumínio. Então perceba que esse exemplo simples aqui ele ilustra um procedimento que você pode adotar em uma situação prática para determinar o coeficiente de dilatação linear de um material. E para encerrar, vamos fazer um exercício aqui que envolva agora a dilatação superficial, tá, de sólidos. O enunciado do exercício nos diz o seguinte, ó, tem uma placa de aço que ela sofre uma dilatação superficial de 2,4 centímetros quadrados, ó. Por isso que eu sei que a superficial, a unidade aqui é a unidade de área. Ela sofre essa dilatação quando ela é submetida a uma variação de temperatura de 100 graus, ou seja, eu não sei a temperatura inicial nem a final, mas eu sei a diferença, ó, 100 graus. Uma vez que a gente conhece o coeficiente de dilatação linear do aço, que é dado por 1,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, qual é a área inicial da placa? Então essa figura aqui ilustra o que o enunciado está nos dizendo, ó. Eu tenho uma placa, melhor dizendo, né, porque é uma dilatação superficial, que ela foi aquecida, então a área dela aumentou por um ΔA, que é dado por isso aqui, 2,4 centímetros quadrados. Eu quero descobrir o valor da área inicial, quanto vale o A0. É isso que eu quero descobrir. Como é que a gente resolve esse tipo de problema? É só lembrar das equações que modelam a dilatação superficial dos sólidos. O ΔA vai ser igual ao quê? 2 vezes o alfa, que é a mesma coisa que o beta. Lembra da aula da teoria? Se você não lembrar, vai lá estudar aquela porra lá, depois você volta aqui, tá certo? ΔA, 2 alfa A0 ΔT. Dilatação superficial é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a área inicial vezes o ΔT. O ΔA foi fornecido no enunciado do exercício, 2,4 centímetros quadrados. Só que eu vou representar isso em metros, tá? Para ficar com todas as unidades coerentes aqui, tá certo? Então o que eu vou fazer? ΔA, vou passar isso aqui para metros. Eu sei que 1 centímetro é igual a 10 a menos 2 metros. Então substituir os centímetros por 10 a menos 2 metros, só que isso aqui é ao quadrado, Então fica 2,4 vezes 10 a menos 4, porque é menos 2 ao quadrado. O resultado disso é isso aqui, ΔA é igual a 0,00024, tá? Só que agora já está em metros. Lembrando da equação, ΔA 2 vezes o alfa A0 ΔT. Eu tenho ΔA,
que eu acabei de converter aqui para metros. Eu tenho um coeficiente de dilatação linear. Como a dilatação superficial, eu estou multiplicando ele por 2, ó, porque o beta é igual a 2 vezes o alfa. A zero é o que eu quero determinar. E o enunciado do exercício nos diz o seguinte, ó, a variação de temperatura que a placa foi submetida é uma variação de 100 graus. Então está aqui. Então eu quero achar o A0. Ó. O que eu faço? Eu multiplico esse termo por 100 e passo dividindo aqui, ó, por 0,0024, que é o que aparece aqui. Ó. Só que quando você multiplicar 2 por 1,2, vai dar o quê? 2,4 vezes 10 a menos 6. Vezes 10 a segunda dá 2,4 vezes 10 a menos 4. Ou seja, o numerador aqui é igual ao denominador. Ou seja, a área inicial da placa é igual ao quê? 1 metro quadrado. Tá certo? Então, com essas informações, vocês já são capazes de resolver os outros problemas envolvendo a dilatação de sólidos. Bons estudos e até a próxima.